E aí, pessoal, o jogo em 2 jogadas. O que teve de bom e o que teve de ruim, que nós podemos fotografar em 2 lances bem distintos. Nós vamos falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. É claro que se nós quisermos falar sobre tudo que o Grêmio apresentou no Grenal, nós começamos agora e paramos amanhã. Hoje eu vou fazer uma live às 8 horas para a gente falar e ter a opinião de todos em relação ao Grenal. Uma live aqui no canal para a gente bater um papo sobre o clássico, agora com a cabeça mais tranquila. Vamos fazer alguns reacts também do Vaguinha, que foi muito bom. Tem coisa legal para a gente discutir. Só que eu queria, antes de qualquer coisa, posicionar movimentos do time e de tomadas de decisão e o que isso representa no campo tático do jogo. Eu busquei um lado muito negativo do Grêmio e um lado muito positivo do Grêmio para a gente tentar refletir esses 2 polos, essas 2 diferenças, e eu vou trazendo aqui prints também para a gente analisar esses lances tecnicamente. Eu vou começar com o lado positivo. Quem é Luís Soares? No último jogo, eu coloquei para vocês o movimento dele fora da bola, fora do jogo. A leitura de colocar para os atletas aonde a jogada deve sair. E o segundo gol do Grêmio é uma cara disso. Como acontece o segundo gol do Grêmio? Uma jogada que vai no lado direito, aí eu começo a mostrar para vocês algumas imagens. Vai no lado direito, ela vai no João Pedro, o João Pedro fecha para dentro, nisso ele tem um triângulo, João Pedro, o Soares que se posiciona como centroavante sendo marcado pelo Mercado e entrando em progressão o volante Carbajo, que acaba completando com o gol. Quando ele vem nessa direção em diagonal, e aqui é preciso colocar, João Pedro foi bem no jogo. Quando ele vem em diagonal, você vê rapidamente um posicionamento do Soares saindo e criando uma opção de fundo de campo para ele. Ele poderia, por exemplo, jogar aquela bola no fundo para o jogador Soares. O João Pedro faz, só que quando ele faz esse movimento, ele faz também tirando o Mercado, que faz certo, ele sai acompanhando o Soares, cobrindo o Soares, porque o Soares não pode receber a bola naquela posição ali sem marcação, o Mercado sai com ele, e aí você vê o movimento da mão direita do Soares indicando aonde ele quer a bola. E não é para ele. E não é para ele. Prestem atenção, é um movimento para colocar a bola no ponto futuro, que vinha com o Carbajo entrando para tentar concluir. Claro que ali, naquela jogada, tem um erro técnico de um jogador do Inter que erra em bola no meio do caminho, porque a bola vai para aquele espaço e o jogador do Internacional acaba não dominando a bola, é o menino, me lembro, eles chamam de Mosquito, ele não domina e ela então cai, e o Luiz Adriano, que vinha acompanhando o Carbajo, ele não consegue fazer a interceptação do Carbajo, o Carbajo entra na cara do goleiro e faz o gol. Movimento articulado e pensado pelo centroavante do Grêmio. Luís Soares é o nome dele e é o nome do crescimento técnico de todos do Grêmio. Nós podemos também revelar jogadas técnicas da partida. O primeiro gol do Grêmio, mostro aí para vocês também, o primeiro gol do Grêmio é técnica a jogada. Uma jogada técnica do Cristaldo, é um toque de calcanhar que desmancha 2 jogadores do Inter. Mas aí é técnico, é jogada técnica, é tomada de decisão técnica. Eu não vou entrar tanto nessa discussão, porque tecnicamente todo mundo sabe jogar ali, todo mundo sabe jogar futebol. Eu tô falando dessas articulações de ordem tática, de inteligência do jogo, que claramente Soares ontem mostrou. E aí eu vou pro ponto negativo. Negativo. Que foi a tomada de decisão do Thiago Santos no gol do Inter. Como funciona o gol do Inter? Uma bola de disputa de primeira bola que salta Walter Kahneman com o Luiz Adriano.
que foi o único atacante que o Inter que o Kahneman enfrentou ontem, porque o Pedro Henrique não joga ali. E o Kahneman não tomou conhecimento do Pedro Henrique. Mas quando entra o Luiz Adriano, o Inter melhora. Porque tem um jogador muito bom ali, que é o Luiz Adriano. Ele vai e ganha a disputa com o Kahneman, e ela vai em relação ao lado esquerdo do Inter. Ela vai para o lado esquerdo. E naquela situação entra correndo o Alan Patrick, na intermediária. E 2 volantes saem na direção dele. Um mais próximo, que é o Carbajo, mas está mais próximo, e um na cobertura, que é Thiago Santos. E aí a atenção de vocês ao grande erro de tomada de decisão e como elas se apresentam em um jogo de futebol. Quando essa bola cai lá, prestem atenção nessas imagens. Thiago Santos vai na direção deles. E ao invés de correr atrás da linha da bola para cuidar do seu gol, que é o que o volante tem que fazer, ele vai para o outro lado. Imaginem só, vocês estão vendo as imagens, eles saem praticamente em fila indiana. O gol do Grêmio está à direita de Thiago Santos. Para onde ele vai, quando a bola está no pé do jogador do Inter? Para a esquerda, para fazer uma espécie de interceptação de uma bola que não serviria para nada. Ele tem que cuidar do gol dele. E ali é a tomada de decisão que determina o gol do Inter. É ali naquela tomada de decisão. O que o volante faz ali? O volante vira para o lado direito, faz a cobertura da bola e dá o campo para o cara progredir. O cara não teria amplitude para chegar perto do gol do Grêmio. Quando ele vai para o outro lado e o jogador do Inter dá um tapa para o lado do gol do Grêmio, ele ganha a jogada. Aí ele sai em progressão e os volantes saem correndo atrás dele em direção ao gol do Grêmio. Volante que corre em direção ao gol com o cara com a bola, o volante tá errado. O volante ali, se ele toma a decisão naquele lance, quando ela cai no pé do Alan Patrick, se ele dá um passo pro lado direito, o Alan Patrick não entra na área do Grêmio para fazer o gol. Ele teria que passar de frente pelo volante e, obviamente, o volante naquela situação ali, ele iria pelo menos levar o jogador do Inter pro lado do campo. Futebol, gente. Nós estamos falando de futebol. Futebol é um jogo de tomada de decisão, é um jogo de estratégia. E o Grêmio tem no Soares um momento fantástico no Grenal e no Thiago Santos um péssimo momento. E eu não estou falando de técnica, não estou falando nada. Tomada de decisão definitiva no jogo. Soares tomou uma, gol do Grêmio. Thiago Santos tomou uma, gol do Inter. E eu não estou querendo crucificar o Thiago Santos, eu só estou dando um exemplo prático do futebol para a gente poder conversar. Eu acho muito interessante esse tipo de análise, a gente vai fazer sempre isso, porque é legal. Ali pareceu um gol todo do jogador do Inter e todo teve mérito, mas passou por um erro grosseiro do volante do Grêmio, que não conseguiu minimamente cuidar do gol dele, que é o que ele tem que fazer. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.